Galera, tudo bom? Nós vamos falar agora sobre polímeros de novo, mas algumas classes a mais de polímeros. Um super bacana que você tem na garrafa da Coca-Cola, chamado de PET, certo? O que é PET? PET é a sigla, claro, né? A sigla PET que você conhece tem significa... O que significa? O nome bonitinho seria isso aqui, ó. Polietileno tereftalato. Não se assustem com o nome. Polietileno tereftalato. Certo? Nosso nome doideira, tá? Vamos ver o que significa isso. O que é polietileno tereftalato? Então é o seguinte, quem são os ingredientes para a gente fabricar esse tal de PET? Então é o seguinte, você começa primeiro com ácido dicarboxílico. O que é isso? Um ácido dicarboxílico. É um cara que tem duas carboxilas. E nós vamos representar essa carboxila daquele jeito mais compacto. Beleza? Ó, vamos com calma. Esse desenho que apareceu para vocês é um ácido dicarboxílico. Depois eu coloco os nomes, tá bom? E nós vamos combinar ele com quem agora? Combinar com álcool, mas não álcool qualquer. Vou combinar com álcool chamado de etilenoglicol, ou pode ser chamado também de etanodiol. Então, olha lá. O primeiro desenho representa um ácido. Um ácido com duas carboxilas, um diácido, você pode dizer. Esse cara é um álcool, mas tem outro álcool aqui. Então, esse é um diálcool. O primeiro é um diácido, o segundo é um diálcool, beleza? E que nome que a gente dá para esses caras aqui? Esse de cima, ele tem um nome particular de ácido tereftálico. Apesar do nome ser maluco, isso faz você entender por que o nome do plástico é tereftalato. O nome desse ácido poderia ser benzenodioico, mas você pode chamar também de tereftálico. Esse álcool que você está vendo aqui, você pode chamá-lo de etilenoglicol. Tudo certo? Então, por enquanto, o que eu mostrei? Que eu vou combinar um ácido com um álcool. Beleza? A reação entre ácido e álcool normalmente é para formar éster e água. Toda vez que combina ácido mais álcool, vai dar éster e água. Beleza? Aqui vai acontecer isso? Normal, sem problemas. Vamos colocar uma flechinha aqui. Beleza? Um dos produtos dessa reação vai ser o quê? Vai ser água. De onde que nós vamos arrancar essa água? Olha como é que eu vou mostrar para vocês, ó. Perceba que eu estou, olha o que eu estou destacando aqui, ó. Esse OH com esse H vai formar água, vai eliminar água. A água vai sair da brincadeira, entendeu? Então, um produto formado já é água. Mas além dessa água, o que mais a gente vai formar? Vamos montar na linha de baixo agora, entendeu? Aqui embaixo. Como é que vai ficar? Ó, o produto orgânico que você vai obter vai ter essa cara agora aqui, ó. HOOC. Quem que vem depois? Ó, tô só copiando por enquanto, tá? Depois você tem o benzeno, bonitinho. Beleza? E quem que vem depois? Atenção, não tem um CO escrito aqui? Só que eu vou escrever diferente, eu vou escrever esse CO mais detalhado, esse estilo aqui, ó, C-O. Isso foi o que sobrou da primeira molécula, concorda comigo? Já que esse OH e esse H viraram água por a reação ser de esterificação. Agora você vai grudar aqui o que sobrou da outra molécula, da molécula de álcool. Então aqui na frente você vai ter isso aqui, ó, vai ter um O, certo? E lá na frente vai ter o quê? Um CH2. Perceba que eu estou copiando apenas. CH2OH. Professor, isso é um polímero? Isso ainda não. Que polímeros são muitas moléculas. No meu desenho, eu só grudei duas moléculas. Não grudei
zilhões de moléculas, dei só duas. Mas para dar ideia de algo bem grande, de algo que tem repetição, a gente faz assim, ó. Vamos colocar um colchetezinho aqui. Entendeu? Um outro colchetezinho aqui. Eu quero que você entenda que essa estrutura que eu destaquei, ela se repete muitas vezes. Deu para entender? Quero que você perceba que esse que está entre colchete, ele aparece muitas vezes como se fosse aqueles clipes enroscadinhos um no outro para formar uma corrente. Tudo certo? Quem que eu reagi? Um ácido com um álcool. O que que eu produzi? Produzi um éster, beleza? Só que não é um único éster. Ó, o grupinho C dupla O caracteriza em química orgânica a função éster. Vamos escrever isso, ó. Esse grupinho que eu estou destacando para você aqui, isso é chamado de éster. Mas perceba que num plástico desse não tem só um único grupo éster. Como a molécula é muito grande, o grupo éster aparece muitas vezes. Então sabe como é que você pode chamar isso aqui? De um poliéster. Entendeu a lógica? Por que que tem esse nome? Poliéster, porque tem vários ésteres na estrutura. O meu desenho só mostra um, porque eu só grudei duas moléculas. Mas se eu grudasse zilhões de moléculas, eu teria éster se repetindo várias vezes. Portanto, esse tipo de polímero eu posso classificá-lo também como poliéster. Mas vamos para aquela classificação básica agora. Vamos ver. Primeira coisa que eu quero que você classifique para mim é o tipo de reação que a gente fez. Eu eliminei alguém? Ah, você arrancou uma água. Está aqui, ó. Eu eliminei uma água para conseguir fabricar esse polímero aqui. Percebeu? Para grudar duas moléculas, elimina uma única água. Para grudar muitas moléculas, elimina muitas águas, é claro. Essa reação que a gente acabou de fazer, se você eliminou água, ela não é mais de adição. Toda vez que você elimina alguém para grudar fórmulas, esse tipo de reação você chama de condensação. Tudo certo? Vamos olhar agora para os tipos de monômeros, ou os tipos de clipes que a gente grudou para formar uma correntinha. Tem ácido tereftálico e tem etileno glicol. Dois clipes diferentes, dois tipos de monômeros. Eu chamo isso de quê então? De um copolímero. Por que copolímero? Dois tipos de monômeros. O plástico da Coca-Cola, que é o tal do PET, ele tem uma boa reciclabilidade. Então eu vou chamar esse cara de um polímero de que tipo? Do tipo termoplástico. Lembra que ele pode ser moldado de novo, entendeu? Termoplástico. E eu vou colocar um nome diferente aqui. Além das três classificações normais, que vale para qualquer polímero, quero que você entenda que esse cara que está aqui pertence à classe dos poliésteres. Beleza? Ele é um poliéster, além dos três nomes que você já conhecia. Beleza? Então o tal do PET, chamado de polietileno tereftalato, ele é um polímero de condensação porque eu eliminei água. Ele é um copolímero porque eu grudei dois tipos de monômeros. Lembra da correntinha com dois tipos de clipes? Ele é termoplástico por ser moldável de novo. E pertence à classe dos poliésteres por quê? Porque tem a função éster que vai aparecer por muitas vezes dentro de uma molécula. Esse é o primeiro exemplo. Tudo certo? Tranquilo? Vamos falar de um outro agora super conhecido também, que é denominado nylon. Para ser mais específico, vou falar do nylon 66 ou nylon 6.6. Beleza? Nylon. E aí? Já você vai entender a lógica do 6.6 ou 66, como queira, tá bom? O que nós vamos combinar aqui? Nós vamos pegar um ácido dicarboxílico, de novo, tá? Que ácido vai ser este? Vai ser um ácido que contém 6 carbonos. Olha que bacana. Vou colocar a fórmula bem condensada, tudo bem? Dá uma olhadinha na cara disso aqui, ó. Perceba que tem uma carboxila na ponta de lá, uma carboxila para cá e perceba que tem 6 carbonos. 4 aqui, 5, 6.
Aqui tem um ácido de 6 carbonos, que ele tem um apelido, nome usual, de ácido adípico. Esse é um ácido dicarboxílio chamado de adípico. E nós vamos combinar ele com quem agora? Nós vamos combinar esse cara com uma amina. Uma amina que também tem 6 carbonos. Então, para não ficar muito grande o desenho, vou escrever essa amina desse jeito aqui, ó. Esse NH, H é a mesma coisa que NH2, só para ficar mais fácil de visualizar o produto final, beleza? A primeira molécula é o ácido adípico. Essa outra molécula que está aqui, você poderia dar o nome para ela de 1,6 diaminohexano, beleza? 1,6 diaminohexano. Então tem duas moléculazinhas desenhadas para vocês. Então, bom, se são duas moléculas diferentes, dá para desconfiar que vai rolar uma copolimerização. Vai formar um copolímero, tem 2 tipos de clipes para ser grudado para formar minha correntinha, certo? Então vamos lá, o que vai ter aqui, ó, o que vai acontecer com isso aqui? Primeira coisa, quando eu reajo ácido com aminas, é para formar amidas e eliminar água. Então vai sair água de novo aqui? Vai. A água sai de onde? Atenção, esse é o H que você está vendo, com um dos hidrogênios do grupo amino, percebeu? Isso que vai virar água de novo, igual aconteceu no item anterior. Então, um dos produtos formados é água. Perceba que você eliminou água. Se você eliminou água, porque a reação já vai ser de condensação. Então, isso aqui já era, viraram água. O que nós vamos fazer? Copiar o que sobrou. E o que sobrou? Vamos lá, ó. Dessa molécula de ácido original, sobrou isso aqui, ó. Sobrou a carboxila, HOOC. Quem que vem depois? Aí tem um CH2 que se repete 4 vezes. Atenção agora que eu vou fazer uma modificação. Ao invés de escrever CO, eu vou escrever C dupla O, que dá na mesma. Acabou, é isso o que sobrou da primeira molécula de ácido adípico, que também pode ser chamado de hexanodioico. Mas aquele fragmento de molécula vai grudar nesse de cá. Então o que você tem no fragmento de cá agora? Você tem um N, certo? Você tem um H escondido para baixo aqui. Quem que vem depois? Tem o grupo CH2 6 vezes e depois finaliza com outro NH2. Aquela perguntinha clássica, isso é um polímero? Isso não. Polímero tem que ser gigante. Aqui eu só grudei duas. Dois é muito pequeno, não é um polímero isso ainda. Tá, mas como é que eu faço? Como é que eu represento isso como um polímero de verdade? O que a gente faz? A gente coloca aqueles 2 colchetes, lembra do colchetezinho? Abre aqui, fecha aqui e colocamos o que aqui? Um Nzinho, para dizer o quê? Que esse desenho se repete muitas vezes. A partir de agora, isso pode representar um polímero. Beleza? O que tem de importante para esse polímero? Tá vendo esse grupinho C, ó, C dupla O aqui, com NH? Ó, esse grupinho C dupla O e o NH caracterizam uma função super comum em química orgânica que você chama de amida. Isso é uma amida. Espera aí um pouquinho. Mas como a molécula é bem grandona, você vai ter várias amidas se repetindo. Portanto, esse tipo de material, você pode chamá-lo de uma poliamida. Faz sentido? Já que a amida vai repetir muitas vezes. O que mais que é legal você conhecer? Saber a classificação para ele. Lembra? O primeiro critério que você vai usar é o tipo de reação que produziu o tal do nylon. Que tipo de reação que a gente fez? Bom, eliminei água. Se eu eliminei alguém, joguei alguém para fora, é porque o meu polímero, ele é de quê? Ele é de condensação. Esse é o primeiro nome, bacana. Polímero é de condensação, por qual motivo? Porque a gente eliminou água. Beleza? Vamos para o segundo critério. Tem que olhar os tipos de clipes que a gente grudou para formar a correntinha. Essa substância é diferente dessa. Grudei 2 formas de clipes diferentes.
Portanto, que tipo de polímero que eu vou ter? Vou ter um polímero que você chama de copolímero. Por que o nome copolímero? 2 ou mais tipos de monômeros. Ele também consegue ser reciclado, consegue ser moldável, moldado, melhor dizendo. Então você vai poder chamar esse cara de quê? De um polímero do tipo termoplástico. E daria para a gente colocar um nome novo para ele. Esse nylon 66 ou 6.6 tem a função amida, que vai repetir muitas vezes, vai poder chamar de poliamida. Ele pertence a uma classe diferente, denominada de poliamida. Tudo certo? Só um comentário. As proteínas que a gente tem no corpo também são poliamidas, só que daí são naturais, enquanto que esse cara é sintético. Um dos motivos para o nylon ser uma resina super resistente está aqui, ó. Vamos lembrar, quem tem ligações NH na molécula pode fazer o que com as moléculas vizinhas? Fazer ligações de hidrogênio. Um dos motivos para a enorme resistência do nylon é quando uma molécula dessa consegue interagir com a molécula vizinha por pontes de hidrogênio. Aí o terceiro polímero que nós vamos brincar na aula de hoje, além do PET e além do nylon, tem um polímero diferente chamado de baquelite, que você pode chamar também de um polifenol. Beleza? Vamos falar agora aqui sobre baquelite. Baquelite ou polifenol, que quer dizer a mesma coisa. Tudo certo? Vamos ver como é que a gente constrói esse polímero chamado de baquelite. Quem são os ingredientes agora? Bom, o primeiro ingrediente que nós vamos desenhar para você é um fenol. O fenol mais comum que existe, chamado de fenol comum mesmo, ou benzenol, ou hidroxibenzeno, tudo bem? Eu vou destacar um dos hidrogênios que ele tem aqui. Beleza? Nós vamos combinar esse cara com quem agora? Com formol, que é o apelido do metanal, que é um aldeído. Tudo certo? E como é que é o desenho para o formol ou metanal? O desenho dele pode ser feito assim. Pronto. Primeira molécula, fenol. Segunda molécula, formol ou metanal. Só que aqui na frente eu vou ter que desenhar para você uma outra molécula de fenol, para ficar mais fácil de você visualizar. Ó, aqui tem uma segunda molécula de fenol, beleza? E eu vou destacar este hidrogênio aqui. E aí, como é que essa reação se processa? Vou te dar uma dica bacana. Primeiro, ela perde água. Essa reação também elimina água, tá? Só que de onde que sai essa água? Atenção, esse H vai embora, beleza? Este H também vai embora. E sabe quem mais vai embora aqui? Esse O. O que você acha que dá? Este H mais este H mais este O. Você consegue construir o quê? Uma molécula de água. Então, um dos produtos possíveis já é água. Então, você quer dizer que essa reação elimina água. Tudo certo? Agora a parte mais importante, qual é a substância orgânica que vocês vão obter aqui? Então vamos lá, ó. A molécula orgânica vai ter essa cara aqui, ó. OH, certo? Então nós vamos ter que copiar um punhado de coisa, não é? Ó, tá aqui. Beleza? Primeira molécula tá aqui. Agora olha quem que vai grudar nessa posição onde morava o hidrogênio. Esse resquício que sobrou do formol. Então aqui no meio vai aparecer o que pra gente já? Um CH2, entendeu? Quem que vem agora aqui? Uma outra molécula de fenol, beleza? Como é que é o esquema do fenol? Como é que reconhece que isso é um fenol? Tem hidroxila ligado diretamente ao anel aromático. Ah, mas você grudou 3 moléculas apenas. Verdade, só que eu posso grudar muitas outras. O negócio vai se alternando. Fenol, próximo é formol, fenol, formol, fenol, formol e por aí vai. Dá até para colocar aquele colchetezinho, ou tem livros que você vê assim, ó, reticências.
para representar o quê? Que essa molécula vai embora, tanto para trás quanto para frente, beleza? Essa estrutura repetitiva que se formou é a representação desse polímero chamado baquelite, que é um polímero bem diferente. Onde que ele é encontrado? Encontrado em cabo de panela, por exemplo. Percebeu que cabo de panela, se você esquecer o cabo da panela no fogo, ele não derrete, ele queima como se fosse um carvão, mas não derrete. Não é moldável mais. Uma vez que você fez um objeto com baquelite, não dá para você fazer outro. Não dá para moldar de novo. Entendeu? Então aquela parte final, como que se classifica um polímero desse? Primeiro, será que ele é de adição ou ele é de condensação? Perceba que eu eliminei água. Quando no processo de polimerização a gente elimina alguém, essa reação você chama de condensação. Vamos para o próximo item. Qual que é o próximo item? É dizer se o polímero é um copolímero ou um homopolímero. Lembra do CLIPS. Você misturou fenol, formol, fenol, outro formol e por aí vai. 2 tipos de CLIPS. Então, que tipo de polímero que você tem aqui? Você tem um copolímero. Agora, a principal diferença dessa baquelite em relação aos demais polímeros, a grande maioria são termoplásticos. Esse não dá para moldar de novo. Então, que nome que a gente dá para esse tipo de polímero? Você pode chamar de termorrígido, ou você pode chamar também de um polímero termofixo. E se quiser colocar mais um nomezinho, é possível. Nós falamos já de poliéster, falamos de poliamidas. Esse cara tem a função fenol que se repete muitas vezes. Portanto, ele pertence à classe de quem? Dos polifenóis. Ou melhor, ele é um polifenol. Tudo certo? Entendeu essa ideia? Baquelite é um polímerozinho formado de que jeito? Pela condensação de várias moléculas de formol, ou melhor, formol e fenol. Por que o processo é de condensação? Porque elimina água. Por que ele é um copolímero? 2 tipos de monômeros. Por que ele é termofixo? Porque não dá para moldar de novo, derreter e fazer outra coisa. Beleza? E por que ele é um polifenol? Porque a função fenol, você percebe que ela se repete. É isso, galera.